Fala, gente, sejam bem-vindos à nossa aula de número 8 aqui na nossa Escola da Palavra. Mas antes de começarmos a aula, eu quero pedir para você nos ajudar. De que forma? Se inscrevendo no canal, marcando, ativando o sininho, compartilhando, nos ajudando a propagar a Palavra de Deus da forma mais simples, porém poderosa possível para todo o nosso Brasil. Nós sabemos da dificuldade que a igreja brasileira vem enfrentando com muitos falsos profetas, com muitos falsos mestres, e aqui, de forma simples, bíblica, onde qualquer pessoa pode aprender, nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Você só vai precisar de uma caneta, a sua Bíblia, papel e só. E se você ainda não tem a nossa apostila, mande mensagem pra gente, eu vou estar te enviando gratuitamente, é isso mesmo, aqui é tudo gratuito. O nosso objetivo é só propagar a palavra de Deus. Mas vamos ao que interessa, aula de número 8. Nós estamos falando sobre como ter relacionamento com Deus. Nós já traçamos toda uma história falando, mostrando que Deus sempre quis se relacionar com o homem, desde Gênesis, passando pelos patriarcas, passando pela lei até a graça. E agora nós estamos entrando nas ferramentas de busca, ferramentas que o Senhor deixou para que isso pudesse acontecer. Deus, ele sempre deixou de ferramentas por causa da falta de conhecimento do homem em relação à sua pessoa. Deus é santo, puro, único, maravilhoso. E para que o homem pudesse se aproximar de Deus, seria necessário ferramentas para isso. E é o que nós estamos falando. Teve tipos de ferramentas no jardim, tipos de ferramenta na era patriarcal, tipos de ferramenta na lei e agora na graça não é diferente. E a primeira que nós estamos falando é a oração racional, oração com a mente. E nós começamos a falar sobre ela, da simplicidade da oração, de que a gente cria muita coisa, principalmente nós que somos assembleanos, nós que gostamos do mover, às vezes enfeitamos muito o pavão, quando na verdade é só você falar, é só você abrir o seu coração, é só você orar, porque a oração, ela começa onde? No seu coração. E na última aula, eu deixei aqui chaves poderosas para fazer você entender que o poder da oração excede as suas dificuldades. E nós lemos o texto de Lucas, capítulo 11, do 5 ao 13. E agora nós vamos ler outro texto que também se encontra em Lucas, porém capítulo 18, onde Jesus ele continua ali falando sobre a importunação, sobre a persistência, sobre o fato de que devemos orar sempre. E Lucas capítulo 18, verso 1 diz o seguinte: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha o que Lucas escreve, que essa parábola Jesus ensinou a eles que eles deviam orar sempre e nunca desistir. Eu falei ontem que a oração ela possui 3 fases. A fase que você pede, pode receber ou não. A fase que você busca, pode receber também ou não. E a fase que você bate. Mas ele diz que uma hora em uma dessas fases você vai receber. E aqui ele continua falando sobre esse fato. Ele conta uma parábola para ilustrar isso. Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha me prejudicar. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará, olha Jesus indagando o povo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Às vezes parece que está demorando, às vezes parece que não está acontecendo, mas Jesus indaga, fala: você acha que Deus não vai mudar a sua história? Agora olha para mim aqui, preste atenção, porque eu estou liberando uma palavra profética. Isso aqui é ensino, é aula, mas o espírito de profecia é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, está lá em Apocalipse. Então eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Olha só, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aí Jesus faz uma indagação sobre o nível de fé. Mas ele fala aqui que mesmo a fé sendo rara na terra, Deus, pela perseverança, pela insistência,
pelo seu perseverar, ele vai fazer justiça assim. Embora pareça demorado, Deus está ouvindo a sua oração. Embora pareça que não está acontecendo nada, pelo contrário, talvez Deus não esteja mudando a situação, mas esteja mudando você através da situação. Gente, isso é muito forte. Eu já tive experiências onde o segredo não era orar, era eu mudar a oração, e quando eu mudei a oração, aconteceu. Então, oração é um negócio muito top, muito misterioso, sabe? Muito espiritual. Você vai ver que Ana, ela já orava um tempão para ter um filho, mas quando ela mudou a oração, a gente vai ver que Ana foi atendida. Quando ela decidiu entregar Samuel, Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu te dou ele pela vida toda. Deus não somente realizou o milagre, que era Samuel, mas depois Ana teve 5 filhos. Você vai ver, por exemplo, né? Eu falei na última aula sobre o pedir, buscar e bater. Quando você pega o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, no capítulo 1, ele não ora. Ele decide não se contaminar. Ele busca, porque buscar é justamente atitude, não é só oração. Você vai ver que no capítulo 2, a gente vai ver que quando Nabucodonosor, ele dá uma ordem de matar ali os magos, né, do reino, Daniel, aí sim ele ora. Você vai ver que no capítulo 3, quando Nabucodonosor ele faz a estátua toda de ouro, que Daniel não está ali, só os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, você vai ver que ele se posiciona. Então no capítulo 1 ele decide, no capítulo 2 ele ora, no capítulo 3 ele se posiciona. Então olha a atitude de Daniel. Mas tudo isso buscando ao Senhor. Então eu estou falando aqui de oração. Estou falando aqui, né, de como orar, da perseverança, de continuar. Mas você vai ver que a busca envolve atitude também, envolve posicionamento. Então, gente, isso aqui é muito forte, tá? Essas 2 parábolas, Lucas 11 e Lucas 18, você anota aí na sua Bíblia, porque ele fala de níveis da oração, ele fala da perseverança, ele fala da fé, ele fala da atitude. E eu quero agora falar sobre os 2 pilares, né, de busca, que é o monte e o quarto. Tem gente que acha assim, ó, não, eu só busco no monte. Adolfo, eu só oro no quarto. Tem algum problema isso? Não, de forma alguma. Só que eu não posso mistificar achando que só no monte é que eu recebo ou só no quarto. Porque às vezes a pessoa, tudo bem, eu vou no monte, Deus vai honrar a sua fé. Eu conheço várias pessoas que só oram no monte, Deus honra, mover e tal. Eu vou orar só no quarto, Deus vai honrar a sua fé. Mas não deixe de orar caso não dê para ir no monte. E não deixe de orar caso não dê para ir no quarto. Por quê? Se você for para a Bíblia, você vai ver o seguinte, olha só, você vai ver que Jesus, ele não orava só no monte, ele orava nos desertos também. E tinha um porquê, tá bom? E que porquê era esse que fazia com que Jesus orava nos montes? Porque a multidão sufocava ele, então ele tinha que se isolar. Então eu não posso achar que o monte é algo místico, não. Deus, ele honra a sua fé pela atitude, né? Pela dedicação. Mas Jesus, ele não orava no monte porque era místico, tinha um mistério. Mas Moisés recebeu a lei no monte. Entendo, Moisés recebeu a lei no monte porque o povo tinha que ver aquilo ali. Eram 3 milhões de pessoas. E o monte era um lugar alto, Deus tinha que vir e tal. Então não posso mistificar. Amém? O monte, ok? E, Elias no Monte Carmelo também tinha um porquê, a multidão estava ali. Então eu poderia trazer vários textos e desmistificar o monte para você. Mas não tem problema, Deus, ele honra. Adolfo, eu já vi milagre no monte, isso, Deus vai honrar. Mas não é só no monte, é isso que eu quero que você entenda. Vai honrar o quarto também. Por que Jesus manda orar no quarto? Porque de acordo com o texto você vai ver que Jesus está falando para pessoas que queriam orar para se amostrar. Então ele fala, não, vai no teu quarto, no secreto, você não precisa mostrar para ninguém. Então esse é o objetivo do monte e esse é o objetivo do quarto. Não tem nada diferente, porque tem gente que ora no monte e não é respondida porque a intenção é errada, e tem gente que ora no quarto também não vai ser aceito porque a intenção é errada. Porque o mais importante é o seu coração. Então, como eu falei, orar no quarto era para não mostrar que estava orando, e orar no monte era porque Jesus precisava se isolar constantemente para fugir da pressão do povo. Você vai ver isso em Mateus capítulo 6, 5 e 6, e você vai ver isso em Mateus 14, verso 23. Entendemos então que se você já é uma pessoa onde o seu coração não quer a recompensa dos homens, então você não precisa se preocupar em orar no quarto, você pode orar até na rua. Mas se teu objetivo for falar com Deus, tá valendo. E se você não sofre a opressão do povo, você não precisa se limitar a orar só no quarto, você pode orar em qualquer lugar. Eu aqui em casa, às vezes minha esposa está arrumando uma cozinha, eu estou aqui na sala orando, né? Eu estou no chão orando,
Então, não crie, né, uma mistificação no monte ou no quarto. Não, legal, continue orando no monte, Adolfo, mas eu tenho um mistério no monte, amém, eu creio. Adolfo, eu tenho um mistério no quarto, eu creio. Mas isso aqui eu estou falando para pessoas que acabam criando, né, uma certa idolatria de lugares. Não tem problema nenhum. Orar no monte, orar no quarto. É importante orar e de todo o coração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala: orai sem cessar. Então, gente, o importante é isso, é nós estarmos ligados em oração com Deus, tá bom? De todo o coração, para que nós possamos estar cada vez mais nele, cada vez mais imersos neles, tá? E na próxima aula nós vamos falar sobre os problemas com a oração. Isso é muito importante, você vai se identificar muito com aquilo que vai ser falado na próxima aula, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que goste. Deixe o seu like, isso nos ajuda muito, tá bom? Compartilhe, divulgue aí, fale para as pessoas, ó, nesse canal aqui tá tendo um curso gratuito sobre relacionamento com Deus, as 10 ferramentas de busca, vai ser top e com certeza você vai estar edificando muitas pessoas. Mande mensagem pra gente. Até a próxima aula, tamo junto, Deus abençoe, um beijo no coração, te vejo lá.